Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E para esta terça-feira, dia 3 de outubro, começamos com a Liga dos Campeões, o grupo D, onde temos a equipe do Red Bull Salzburgo da Áustria enfrentando a equipe do Real Sociedade da Espanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Salzburgo, empatou uma, perdeu uma e venceu 3. Atualmente a equipe do Red Bull Salzburgo é a primeira colocada do grupo D, com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Real Sociedade, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu uma, empatou uma e venceu 3. A equipe do Real Sociedade é a terceira colocada do grupo D, com apenas 1 ponto ganho. Dos últimos 2 jogos disputados entre as duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Red Bull Salzburgo e um empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance, casa fora. Liga dos Campeões, Grupo C, temos a equipe do União Berlim da Alemanha enfrentando a equipe do Braga de Portugal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do União Berlim, perdeu todas as suas 5 partidas. Já da equipe do Braga também, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. Atualmente a equipe do União Berlim, do Grupo C, é a quarta colocada com 0 pontos ganhos. E a equipe do Braga, do Grupo C, também é a terceira colocada, também com 0 pontos ganhos. Nos últimos 2 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do União Berlim e uma vitória para a equipe do Braga. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance, casa fora, onde a partida só não pode terminar empatada, tem que haver um ganhador. Liga dos Campeões, Grupo A, temos a equipe do Copenhague da Dinamarca enfrentando a equipe do Bayern de Munique da Alemanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Copenhague, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Copenhague do Grupo A é a segunda colocada com 1 ponto ganho. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique, empatou 2 e venceu 3. A equipe do Bayern de Munique é a primeira colocada do grupo com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, Bayern de Munique para vencer. Liga dos Campeões, Grupo D, temos a equipe da Inter de Milão da Itália enfrentando a equipe do Benfica de Portugal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Inter, empatou uma, perdeu uma e venceu 3. Atualmente a equipe da Inter é a segunda colocada com 1 ponto ganho. Já a equipe do Benfica, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu uma e venceu 4. Atualmente a equipe do Benfica, do Grupo D, é a quarta colocada com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Inter de Milão para vencer. Já pela Liga dos Campeões do Grupo B, temos a equipe do Lens da França enfrentando a equipe do Arsenal da Inglaterra. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lens, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Atualmente a equipe do Lens do Grupo B é a segunda colocada com 1 ponto ganho. Já a equipe do Arsenal, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Arsenal é a primeira colocada com 3 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes ficou no empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, Arsenal para vencer. Liga dos Campeões, Grupo A, temos a equipe do Manchester United da Inglaterra enfrentando a equipe do Galatasaray da Turquia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, perdeu 3 e venceu 2. Atualmente a equipe do Manchester United do Grupo A é a quarta colocada com 0 pontos ganhos. Já a equipe do Galatasaray, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. Atualmente a equipe do Galatasaray é a terceira colocada do grupo com 1 ponto ganho. Dos últimos 3 confrontos essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Manchester United e 1 vitória para a equipe do Galatasaray. Melhor opção para esse confronto, casa, Manchester United para vencer. Liga dos Campeões, Grupo C, temos um grande jogo. Temos a equipe da Napoli da Itália enfrentando a equipe do Real Madrid da Espanha.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Napoli, empatou 2 e venceu 3. Atualmente a equipe da Napoli é a primeira colocada com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Real Madrid é a segunda colocada do grupo C com 3 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. Atualmente as equipes se confrontaram por 2 vezes, sendo que as 2 vitórias ficou para a equipe do Real Madrid. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Casa, fora. Liga dos Campeões Grupo B, temos a equipe do PSV da Holanda enfrentando a equipe do Sevilha da Espanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSV, perdeu 1 e venceu 4. Atualmente a equipe do PSV do Grupo B é a quarta colocada com 0 pontos ganhos. Já a equipe do Sevilha, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, venceu 2 e empatou 2. Atualmente a equipe do Sevilha é a terceira colocada com 1 ponto ganho. Dos últimos 2 confrontos dessas 2 equipes, houve uma vitória para a equipe do PSV e uma vitória para a equipe do Sevilha. Melhor opção para esse confronto, uma dupla chance. Casa, fora. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Mirassol enfrentando a equipe do Londrina. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mirassol, perdeu 2 e venceu 3. Atualmente a equipe do Mirassol é a nona colocada com 46 pontos ganhos. Já a equipe do Londrina, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Atualmente a equipe do Londrina é a 19ª colocada com 24 pontos ganhos. Dos últimos, teve apenas um confronto entre as 2 equipes e a vitória ficou para a equipe do Mirassol. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Mirassol para vencer. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Fortaleza enfrentando a equipe do Corinthians. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fortaleza, venceu 2, perdeu 1 e empatou 2. Já a equipe do Corinthians, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Atualmente as equipes já se confrontaram por 5 vezes, sendo que 2 vitórias ficou para a equipe do Fortaleza, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Corinthians. Melhor opção para esse confronto, apesar que o Corinthians está vivendo uma má fase, vamos aproveitar a boa fase do Fortaleza. Casa, Fortaleza para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Inter de Milão vs Benfica, casa, Inter de Milão para vencer. Copenhague vs Bayern de Munique, fora, Bayern de Munique para vencer. Lens vs Arsenal, fora, Arsenal para vencer. Manchester United vs Galatasaray, casa, Manchester United para vencer. Fortaleza vs Corinthians, casa, Fortaleza para vencer. Mirassol vs Londrina, casa, Mirassol para vencer.